Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula dos direitos reais de garantia. Já que nós vamos, estudar direitos reais de garantia, a primeira coisa que eu preciso fazer é dar para vocês o conceito. O que são esses direitos reais de garantia? Pessoal, para entender os direitos reais de garantia, basicamente a gente precisa lembrar de um assunto que vocês aprenderam nas primeiras aulas de direito das obrigações, né? Relações reais, relações pessoais. Vamos recordar aqui rapidamente e para vocês vai ser bem simples. A gente sabe muito bem, né, que pelo princípio da responsabilidade patrimonial, hoje uma pessoa que não consegue cumprir as suas obrigações, ela tem o seu patrimônio penhorado. Seu patrimônio de uma forma geral, né? Já foi-se o tempo que a gente podia dar um parente em pagamento de dívida, né? Eu teria muitos parentes para entregar em pagamento, mas a gente não pode fazer isso mais. Quem responde pelas nossas obrigações é o nosso patrimônio. Então, essa é a regra do nosso direito. Só que o nosso direito também permite que, para um credor específico, eu retire um bem do meu patrimônio. Vocês estão vendo aqui, essa casa está saindo do meu patrimônio para garantir uma dívida em específico. Então eu cheguei lá no banco e falei assim: ó, seu gerente, eu preciso de um empréstimo. O gerente não me levou muito na confiança, não. Eu falei: não, eu quero dar a minha casa em garantia. Se eu não lhe pagar, você leva a minha casa para leilão, vende e me devolve o troco. Então, a gente pode fazer isso, colocar um bem específico para garantir uma dívida também específica. Os outros devedores, né? Melhor, os outros credores vão ter que receber, né, do meu patrimônio em geral. Aquele meu credor que eu dei o imóvel, ele está despreocupado. Por isso que quando a gente dá um bem em garantia, seja um bem móvel ou imóvel para um banco, por exemplo, os juros são menores, o crédito é mais fácil, o crédito é maior, porque o banco sabe que não vai levar prejuízo. Se eu não pagar, ele vai pegar essa casa e vai levar a leilão, certo? Então eu fiz isso. Quando eu dou um bem para o meu credor para garantir uma dívida em específico, então eu criei um direito real de garantia. Lógico que nós vamos falar que isso precisa de registro e tudo mais, mas deixa isso para depois. O que eu queria dizer é que o que é o direito real de garantia? É quando eu tenho um bem separado do meu patrimônio, é meu ainda, mas ele responde especificamente pela garantia de pagamento de um débito meu, tá bom? Os outros credores, aqueles que não têm um bem específico, eles têm que achar outro patrimônio meu, caso eu não os pague. E por isso vocês se recordam que eles são chamados de credores quirografários. Então são credores que não têm uma garantia específica para receber, certo? Se eu não tiver patrimônio nenhum, o credor vai ficar a ver navios, tá certo? Então temos credores quirografários e os nossos credores aqui com garantia real. Onde que está o fundamento disso que eu estou falando para vocês? Lá no 1422. O credor hipotecário e o pignoratício. O credor pignoratício é aquele que recebeu um bem móvel, certo? É o caso do penhor. Então, eles têm o direito de discutir, levar a leilão a coisa que foi hipotecada ou que foi empenhada. Hipoteca de imóvel, empenhada de penhor, vem de bens móveis, tá bom? Então, o credor hipotecário é o credor com a garantia de hipoteca e o credor pignoratíssimo é o credor com garantia de penhor, tá bom? E se, Roberto, e se por um acaso, só por uma curiosidade, se o banco levar essa casa a leilão e o bem, né, for vendido, mas o valor arrecadado não for suficiente para pagar a dívida, o imóvel foi vendido por 100 mil, mas a dívida era 150.
aí o banco vai poder ainda receber o que falta do restante do meu patrimônio. Mas aí os autores lembram bem que com relação a esse excedente, esse restante, né, ele é um credor quirografário como qualquer outro, é um credor com, ou melhor, sem garantia real. Certinho até aqui? E pessoal, quais são as espécies então de direitos reais de garantia? Já falei para vocês, né? Se eu estiver falando sobre bens móveis, incide o penhor, que está lá nos artigos 1431 a 1472. Se eu estiver falando de bens imóveis, está lá no 1473 a 1505, é a hipoteca. E existe ainda uma figura quase que completamente em desuso, chamada anticrese. Aí a gente fala que ele é um credor anticrético, né? Parece que é um antipático, né? Não é uma palavra esquisita, mas é o credor anticrético. Quando a gente explicar isso, vocês vão ver que é um instituto bem legal, só que caiu em desuso, infelizmente caiu em desuso. Perfeito? Fundamento disso está lá no 1419 do Código Civil. Certinho, pessoal? Então, encerramos essa primeira parte, mas tem uma aulazinha a seguir.